Pessoal, então vamos falar então de orçamento. Pessoal, queria explicar a questão de orçamento para vocês, olha. Primeira dica que eu dou em questão de orçamento. Até agora, eu estou falando para vocês, quanto mais detalhado, quanto mais informação você tiver sobre o território, quanto mais claro você deixar as atividades, melhor. Certo? Tenho falado isso. Para o orçamento, eu dou um passo para trás. Por quê? É importante que deixe a coisa o mais flexível possível para vocês. Porque se você entrar no detalhe ali, para a minha oficina de treinamento, né, que todo mundo tem uma oficina ali de conversa inicial, eu previ uma caixa de caneta vermelha e na papelaria só tem azul, você tem que ir lá negociar com o teu doador, entendeu? Se você fala assim, vou comprar uma caminhonete Hilux, pau, com som, aro não sei o que, com snorkel, parari, parará, e você não tem, a Ford te dá um preço melhor, você precisa ir falar com o teu financiador. Então, quanto mais detalhamento você coloca no orçamento, mais engessado o projeto fica, como diz. Então, não é que você vai negar a informação. É só assim que não tem uma... Evite de você se engessar, entendeu? Exato. Eu preciso de uma caminhonete. Preciso comprar caneta. Você entendeu? Exatamente. Só se justifica fazer o detalhamento se for, por exemplo, como um projeto do FNMA, que ele solicita que a prestação de contas você tenha 3 orçamentos antes da sua decisão. Vocês já ouviram falar disso, né? Que assim, antes de fazer uma compra, eu faço uma seleção de 3 orçamentos, né? Dinheiro público, o FNMA também exige isso. Então aí o detalhamento só faz sentido se você quiser ter um equipamento específico. Por exemplo, na oficina de lençóis, tinha um maestro de uma orquestra sinfônica participando dos nossos grupos. E ele queria o violino tal e o saxofone tal. Não era só o saxofone, não era só o violino. Então, como ele tem a necessidade de ter aquele determinado instrumento, por isso que ele detalhou ali no orçamento dele. Por exemplo, vamos supor que vocês, quem está trabalhando com restauração de floresta aqui, está querendo saber se sua floresta está servindo de corredor ecológico. E ele quer comprar as câmeras trap, aquelas que você arma com armadilha e tira a fotografia do bicho passando. Isso é uma forma da gente descobrir se o nosso corredor ecológico está funcionando. Então não é qualquer uma câmera fotográfica. Não é uma maquininha que você compra ali. É uma câmera trap. Entendeu? Então aí você especifica o que você precisa. Então assim, a dica que eu dou do orçamento, que nós vamos discutir agora, detalhar ele, é você pensar linhas gerais. Eu sei que o exercício que nós estamos fazendo aqui vai ficar muita coisa de dever de casa para vocês correrem atrás. Uma delas é o orçamento, porque a gente só vai conhecer, vamos dizer assim, as grandes necessidades, mas quando você começar a mexer no orçamento, você vai ter que mexer na atividade, no objetivo, vocês vão ver, quem já mexeu com cronograma já teve que mexer nos seus objetivos, é um vai e volta sempre. O orçamento é o momento mais forte desse vai e volta. Porque se você tiver, por exemplo, que a gente está fazendo aqui da cabeça, mas se eu colocar um limite para você de projetos de 100 mil reais,
Na hora que você vai fazer o orçamento, você, putz, deu 300 conto o meu projeto. O que eu vou cortar para dar 100 pau? Tá entendendo? A gente tá deixando aqui as ideias fluírem, né? Ok? Vai precisar. Então é isso, são essas mensagens que eu quero passar para você, eu vou repetir, para fixar. O orçamento, só detalhe o orçamento se for uma necessidade específica. De formas gerais, põe ali de forma um pouquinho flexível, para você não ficar engessado. O vai e volta é desejável, é esperado isso. Porque você vai desenvolvendo, você vai entrando dentro do projeto, você vai detalhando ele. Aí quando você vê, o seu prazo estava errado, o seu objetivo está errado, e às vezes até os nossos resultados têm que ser revistos, tá? Então, falando de orçamento, eu queria que vocês agora, à medida que eu vou dizendo os temas, eu queria que vocês organizassem as informações, item, quantidade, preço único, valor final. 4 colunas. Os recursos humanos, que a gente não vai detalhar agora, porque é uma reflexão muito aprofundada, a quantidade, ela tem 2 leituras, que é a carga horária versus os meses que essa pessoa trabalha. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora não, isso fica como dever de casa, tá? Porque senão isso daqui é muito trabalhoso. Porque você vai ter que dimensionar se o cara está ali, dedicação exclusiva, se só faz meio período, se ele vai estar no projeto inteiro, se vai estar só fazendo 6 meses. É muita bagunça para agora. Vamos só prever grandes linhas, tá? Então nós vamos começar pela linha do material de consumo. Então a primeira coisa que vocês vão pensar, vocês vão dar uma olhada nas atividades que vocês pensaram ali e lista no item o que vocês vão precisar de material de consumo para o seu projeto. No seu projeto vai precisar o que de material de consumo? Então são papéis, combustível, lápis, embalagem, saquinho para muda, pastas para as oficinas. Só aqui, pessoal, esse vai ficar para um dever de casa de vocês, ok? Eu só tô toró de parpites aí. Vocês escrevem uns 6, 4 itens assim, ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês aí pensar o que é material de consumo. Gasolina, para quem tiver trabalho de mobilização, né? Olha, pessoal, estão perguntando aqui se aluguel de carro é material de consumo. O que vocês acham? Não é. Aluguel de carro é prestação de serviço de terceiros. Vai emitir uma nota ali para você. Então não entra no material de consumos, ok? Entra a gasolina. Entra as mangueiras para fazer a irrigação. E as ferramentas? Todas, né? Equipamento. Vamos ver o próximo item agora. Aí é só, assim, volto a dizer, é um exercício, vocês vão detalhar isso depois para mim,
Tá? Aqui é só para vocês entenderem quais são as grandes linhas de despesa. A segunda, custos administrativos. Então, o aluguel da casa, o telefone, a água, o celular. Quem trabalha com mobilização vai usar bastante o telefone, o sinal de internet, Correio, né? correio. Pode ser contrapartida, então? Então, os custos administrativos, lembrando ali que podem ser, dependendo do edital, você fechar a conta ali e botar um 10%, isso se chama taxa administrativa. E dependendo da necessidade, isso pode ser uma contrapartida do projeto. Não, você coloca o valor, a contrapartida, você sempre expressa ela ali. Mas na execução ali da tabela você fala, isso é contrapartida. É o plano de contrapartida. Qual é o preço final do meu projeto? 200 mil reais. Quanto que eu estou solicitando? 150 mil. 50 mil é contrapartida. Então, o preço total do projeto é a soma do que você solicita e a sua contrapartida. Tudo bem aí, pessoal? Olha aqui a pergunta, pessoal. Ela está falando aqui, se caso ela identificar um parceiro no conselho dela ali, como que ela trabalha esses custos administrativos, né? Então, eu estou falando para ela que o salário dela, os custos do Instituto Chico Mendes, administrativos, tem que aparecer no projeto e pode entrar como contrapartida. E a gente pode colocar os custos da ONG, da organização social, e aí solicitar o pagamento disso. Entendeu? Captaram? Beleza aí? Bom, vamos para o outro agora. Equipe permanente. Então, a equipe permanente é: quais são os técnicos e profissionais que você precisa para executar esse projeto, que é contratado pela entidade, não é o consultor, não é o aluguel do carro, não é o jardineiro, não é a obra que nós vamos contratar, é quem que vai ser o coordenador do projeto, quem que vai ser o assistente financeiro administrativo do projeto. Se a gente precisa de técnico para fazer a extensão, então a gente tem que prever aí o que a gente fala de recurso humano. O papel do coordenador do projeto, além de executar as atividades, é fazer o relatório técnico para o financiador. O papel do assistente administrativo, além de ficar coordenando as notas e fazer cheque, cuidar ali do financeiro administrativo, é o cara que vai fazer o relatório financeiro do projeto para o doador. Então essas duas pessoas, o técnico e o administrativo, são pessoas importantes de se prever na equipe permanente do projeto. E aí lembrando a história da contrapartida. Se algum gestor do INEMA, do Instituto Chico Mendes, entrar, ele pode ser um coordenador do projeto, por exemplo, e ser o valor de contrapartida. E aí sobra para a ONG o assistente administrativo e os técnicos de campo, por exemplo. Ok? Ok para a equipe permanente? Vocês preveram aí já nos seus projetos? Vou dar 2 minutinhos aí para pensar a equipe permanente do projeto de vocês. Quem tiver dúvida, levanta a mão. Olha, tem uma outra função. Por exemplo, se o coordenador do projeto ser um gestor
e precisa ter algum cargo na ONG parceira, vocês podem usar da seguinte forma. O coordenador do projeto é contrapartida do Instituto Chico Mendes e do INEMA. O gestor do projeto na ONG é aquele coordenador mais sênior. Por exemplo, o Paulo, né, que teve ontem aqui, que ele até apontou ali a questão do orçamento. Assim, na parceria, você poderia ter, por exemplo, o Paulo ali que faz um papel de coordenar o projeto dentro da instituição, ele poderia ser o gestor do projeto. E tem ali, além da equipe, alguém administrativo que ajuda com as notas e mais uns 2 pessoas para ajudar a questão técnica, de fazer a mobilização, de ir no campo, de agilizar, entendeu? Mas essa pessoa de mobilização, Posso avançar aqui, pessoal? Pode aí? Pode avançar? Raquel, pode avançar aqui? Pode? Aí que está agora, olha pessoal, o quarto componente do orçamento. Serviço de terceiros. Aqui nós vamos relatar o consultor que vai ajudar a dar o curso e sistematizar as informações. É aqui que nós vamos contratar a equipe de designer para fazer as cartilhas. É aqui que nós vamos contratar o serviço de impressão. É aqui que nós vamos o topógrafo, o aluguel do carro, o filmador. Entendeu? Aqui é a prestação de serviço. Aí, pessoal, então estamos indo para o quinto elemento agora, de despesa. Equipamentos, máquinas, veículos. Aí, vamos dizer assim, é uma linha de captação para equipamentos permanentes, ok? Então, a máquina fotográfica, o carro para fazer a mobilização, se precisar. Mas aí o Paulo deu uma dica para vocês, né? Que é mais fácil alugar o carro do que comprar, porque o custo de manutenção é cruel. e não é previsto, né? Não é previsto. Você pode prever ele, né? Mas tem projeto que não quer saber disso, não. Ok, pessoal? Equipamentos, então é aí que aparece a picareta, a pá, o computador, notebook, o celular. A gente pode colocar como contrapartida também. Isso. Olha aqui, ela está falando que equipamentos que já tem, vai usar no projeto, pode aparecer como contrapartida. Tá? Mais um aqui, pessoal. Pessoal, obras e instalação. O viveiro, ok? A reforma que precisa dar ali no ranchinho para virar escritório. É o puxadinho que tem que fazer na casa para fazer o escritório. É difícil encontrar financiamento. Para obra é difícil. Mas a Petrobras, por exemplo, financia tudo isso. Ok, pessoal? Obras. A questão de obras é sempre aquilo que eu falei. É bom ter um croquis junto. Ter um viveiro. Onde que vai ficar instalado o viveiro?
quando vocês aprofundarem a questão do orçamento, vocês vão rever as atividades, naturalmente, tá? Aí agora fecha aí, vamos para outra página. Plano de contrapartida. O plano de contrapartida, eu quero que vocês identifiquem as contrapartidas que vocês acreditem que em seu projeto já tenha. Lembrando que isso pode ser 3 coisas: equipe, infraestrutura, equipamento ou uma atividade, ok? Então, faça uma reflexão, vou dar 5 minutinhos aí só para vocês escreverem o que vocês acham que é a contrapartida no projeto de vocês. São 3 opções ali, que é recurso humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de recurso humano. Nesse projeto aqui que nós estamos implementando, o salário do Léo é contrapartida. E do Beto, da Conservação Internacional. Isso é uma contrapartida de projeto. No caso de contrapartida de equipamento, pode ser o computador, pode ser o data show, pode ser a máquina fotográfica que já tem. Um exemplo de contrapartida de atividade, de ação. Por exemplo, a mobilização vai ser feita pelo gestor da unidade. Ele já tem diária, já tem o carro, já tem a mobilização. Essa atividade aqui vai ser feita pelo Instituto Chico Mendes, pelo INEMA, e não precisa de financiamento. É valorizada e acrescentada com... Toda contrapartida faz parte do projeto, ok? Estima um valor. Carro do motorista e tal, joga. Mas nem todo projeto precisa dele. A maioria vai ter. Eu não consigo ver projeto que não solicite contrapartida. Ele tem uma... Tem um valor. Esse valor aqui. Aqui foi contrapartida? Aqui é contrapartida. Não é que é contrapartida, não foi previsto alugar um espaço para oficina, porque a gente achava que em cada lugar isso seria uma contrapartida da região, mas ele não foi estimado como valor do projeto. Por exemplo, esse espaço aqui você poderia fazer 3 orçamentos de anfiteatros lá em Porto Seguro, em hotel, tirar uma média e falar, olha, a gente já economizou R$1.000 por fazer aqui na Veracel. A contrapartida, ela está dentro do orçamento do projeto, com os números. O coordenador vai custar tanto, o carro de contrapartida vai custar tanto, as atividades de contrapartida vão custar tanto. O meu projeto chegou ali em R$200 mil. Só que R$50 mil é contrapartida. E 150 eu vou solicitar para o financiador. Então, na hora do formulário ali, ele vai perguntar, qual é o valor total do projeto? 200 mil. Quanto é o valor da contrapartida? 50 mil. Quanto vocês estão solicitando para financiamento? 150. Falando no caso do salário, Marco, tem que quantificar também as encargos. Então, aí lembrando ali, eu vou repetir para vocês esse assunto. O cara que está no CLT, que nem as pessoas das ONGs e das organizações que são contratadas ali, que é possível contratar, se o cara ganha R$1.000, você tem que prever 115% de tributação. Isso é por mês ou no valor total? No valor total. Então, se ele ganha R$1.000, no ano ele vai custar 12 mil. Ele vai ganhar 12 mil. Mas você pode colocar ali mais 15. Já é 13, porque tem um 10%. Ah, não, mas esse está nos encargos. Isso é encargo. É do encargo, nesse 115% que eu estou falando. E o salário real? É o salário, a tributação, o 13º, férias e a rescisão de contrato. Tudo isso está nesse 115%. Então vai dar ali... Então, se o cabra vai ganhar 12 mil reais, você pode prever ali uns 15 mil de tributo, então você vai custar ele 27 mil reais para o projeto. Está entendendo? Não, já no projeto de 100 mil é um quarto. Já foi o cara.
Ok? Aí assim, contratação de terceiros ali, né? Pessoa física. Pessoa física custa 32% ou 37%, não me lembro agora de cabeça, de tributo. Então, se o cara vai ganhar R$1.000 ali para fazer o serviço, não é que você vai precisar calcular 37% a mais, porque isso já está dentro da nota dele. Você mantém ali R$1.000. É o cara que não vai receber R$1.000, entendeu? E ele sabe disso. Por isso que ele tem que elevar o preço dele. Uma consultoria de R$20.000, né? Pô, o cara tá bombando. Só que 1/3 desse valor é do sócio, né? Qualquer custo operacional desse consultor está dentro desse valor. Então, assim, que ele tenha, né? Se não for previsto, por exemplo, no meu caso aqui, a minha alimentação, minha hospedagem, meu deslocamento está fora dos meus honorários.